Trump ameaça BRICS com tarifas de 100% e exige compromisso para manter dólar no comércio internacional. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o bloco econômico BRICS, formado especialmente por Brasil, Rússia, Índia e China. Em uma publicação na plataforma Truth Social, Trump afirmou que imporá tarifas de 100% sobre os países do grupo caso avancem na criação de uma moeda alternativa ao dólar. O republicano exigiu que os integrantes do bloco se comprometam a continuar utilizando o dólar em transações comerciais, ameaçando restringir o acesso ao mercado norte-americano caso a proposta avance. Essas ameaças ocorrem após as declarações do presidente Lula em outubro de 2024, durante a cúpula do BRICS em Kazan, na Rússia. Na ocasião, Lula defendeu a criação de um mecanismo alternativo ao dólar para o comércio entre os países do bloco. Lula parece que perdeu completamente o juízo. Olha só o que aconteceu com a Colômbia, que tentou desafiar Trump. Levou 25% de tarifas. E se o Barba continuar nessa sandice, vai tomar 100% de tarifa no rabo. OEA enviará missão ao Brasil para avaliar liberdade de expressão. É isso mesmo. A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos anunciou sua primeira visita oficial ao Brasil entre 9 e 14 de fevereiro. A missão analisará a situação da liberdade de expressão no país após seguidas denúncias de perseguição, censura e até prisões de jornalistas, deputados e ativistas. Em outubro, a missão integrada pelos deputados Marcel Van Hatten, Bia Kicis, além do senador Eduardo Girão, esteve na OEA para cobrar providências e convidar a entidade para visitar o país. A delegação buscará ouvir amplamente autoridades dos 3 poderes do Brasil e o Ministério Público, membros de organizações de direitos humanos, jornalistas, representantes de plataformas digitais, a imprensa e a academia. Através desses diálogos, o relator especial buscará compreender a diversidade de perspectivas e experiências em relação à situação do direito à liberdade de expressão, incluindo no espaço digital, informa a entidade. O presidente Donald Trump já declarou que vai cortar o financiamento, além do mais prometeu aplicar sanções contra autoridades que promovam essa censura. Por isso, a Comissão dos Direitos Humanos está sendo enviada ao Brasil. Agora será a hora de expor tudo o que está acontecendo, e a partir do relatório que será gerado, Trump vai tomar as medidas cabíveis. Pelo jeito, muita gente por aqui vai ficar sem passaporte e, caso tenham bens nos Estados Unidos, corre o risco de ver esses bens bloqueados. Será que a casa vai cair para ele? Eu não sei não, mas vamos à notícia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, OEA, parece um sapo, né? OEA, anunciou ontem que uma equipe do órgão ligada à Organização dos Estados Americanos fará uma visita ao Brasil entre os dias 9 e 14 de fevereiro para analisar a situação da liberdade de expressão no país depois de seguidas denúncias de perseguição, censura e até prisão de jornalistas, deputados e ativistas. No Brasil, essa comissão vai entrar em contato com autoridades dos 3 poderes do governo: Ministério Público, organizações de direitos humanos, jornalistas, plataformas digitais, organizações midiáticas e acadêmicas. Espera aí, só um corte aí, alemão. Aí eles vão ouvir organização acadêmica. Centro acadêmico o quê? De esquerda? Vamos ouvir jornalistas, o que? Da Globo? Vamos ouvir influenciador digital, os que têm página ainda, porque os de direita rodaram? E outra pergunta, o Cláudio Caivano, a OEA, eu posso estar enganado, não é aquela que fez o convênio do Mais Médicos com a Dilma? Ela supervisionou, né? A Organização dos Estados Americanos. Porque se a OEA aceitou que Cuba mandasse cubanos, seres humanos como nós, em condição análoga de escravo para o Brasil, e o Brasil pagasse esses sujeitos, não a eles,
mas aos donos, aos senhores deles, ou seja, o regime Castro, e eles recebiam só uma merreca confirmando a condição análoga de escravo, sem a liberdade de ir e vir, confirmando ainda mais a condição análoga de escravo. Se a OEA não conseguiu enxergar a condição análoga de escravo, ela vir para cá e falar com quem ela diz que vai falar, não é um perigo ela concluir que aqui é a plena liberdade de expressão, da mesma maneira que ela não viu a condição análoga de escravo dos cubanos? Sem dúvida alguma, né, Pavinato? E lembrando só o seguinte, né, a mesma CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, rejeitou quase uma centena de reclamações feitas por advogados na época do 8 de janeiro. Rejeitou, ou seja, não vai investigar. Tem um só caso em que eles solicitaram mais provas, mais elementos. Então, realmente é de assustar. Agora, eu nos vejo no momento da Guerra Fria, né? O medo de um lançamento é até Cuba lançar. Se Cuba lançasse, aí não ia ter mais receio, né? E tem... O Brasil me parece isso, né? Agora, eu quero complementar, doutor Cláudio, porque ao mesmo tempo que a OEA, e eu estou com medo desse movimento da OEA, estou com medo, que ela vai perguntar para quem não está sendo perseguido se está sendo perseguido, ela vai perguntar para quem está ganhando dinheiro desse regime o que está acontecendo, é a mesma coisa dela ir lá checar com o Maduro e com a Suprema Corte do Maduro se houve lisura nas eleições da Venezuela. Aliás, qual foi a opinião da OEA sobre a Venezuela? Fraude. Ela disse que foi fraude. Ela apontou que houve lá, quem foi eleito foi o candidato da oposição. Olha só. Agora... A OEA ela é muito dura em relação a isso, porque a OEA ela não está tomada nesse momento pelo pessoal da esquerda. E ela tem se posicionado de uma maneira dura. Só uma dúvida que eu tenho. Eu tenho a impressão que quem acompanhou mais médicos foi a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. E ela é um braço da OMS. Obrigado por nos corrigir. Quem foi que fechou os olhos para a condição análoga de escravo foi a OPAS, que é vinculada à Organização Mundial de Saúde, que o Trump falou que ia sair. Aqui não, Jamelão. Muito bem lembrado. Obrigado, professor. Informação retificada. É interessante por quê? Porque a OEA... Então muda tudo agora, muda tudo. E a OEA, ela tem tido uma postura, inclusive, de bater em governos de esquerda. Até mesmo desde que o secretário-geral da OEA, ele começou a assumir e ele ficou mais vinculado à centro-esquerda, eles ficaram muito rígidos com os governos de esquerda na América Latina. Um exemplo, a OEA, ela foi contra aquilo que aconteceu em Honduras em 2009, em que o Brasil permitiu aquela esculhambação que aconteceu em Honduras e a OEA disse, não é bem assim. Ela não ficou favorável àquele indivíduo que foi derrubado, que foi o Zelaya. Ela simplesmente disse, não, nosso papel aqui não é tomar partido. Ou seja, a OEA ela tem adotado algumas posturas interessantes. O problema é que é o de sempre, né? Quem assume o comando, quem assume o comando, que é indicado normalmente para aquele que paga o aluguel da sede, aquele que põe mais dinheiro lá dentro. Como dizia o professor Oliveiros, meu filho manda do partido quem paga o aluguel da sede. Aquele que estiver pagando o aluguel da sede no momento vai colocar o comandante ali e o comandante vai seguir a linha. Nesse momento, a esquerda está tomando pancada. Então é interessante. Só não sei se vai ser efetivo porque você foi nos pontos chaves. Vai ouvir quem? Exatamente. Não tem que vai ouvir quem? Não é precisa vir aqui para ver. Quem deles já foi para Cuba? Eu fiz a brincadeira aqui, mas era sério. Eu não sei. Alguém deles da CIDH foi para lá, ou mesmo a OEA, CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Será que já foram até lá? Pois é. Opa, Bibi, mas nesse contexto, vou até deixar uma sugestão aqui para o professor Suano, que é muito bem relacionado. É sério que eu vou dizer aqui. A gente deveria tentar entrar em contato com a OEA e promover o encontro deles com o Pavinato. Porque ninguém no Brasil é mais bem preparado que o Pavinato para explicar as mazelas atuais. Isso que eu estou falando é sério, não é nenhum elogio gratuito ao Pavinato, não. Já que eles estão dispostos a vir e ouvir, eles têm que ouvir os dois lados, não tem problema nenhum. Ouça a esquerda, mas o Pavinato poderia ser o porta-voz para explicar tudo o que está acontecendo. Eu não sei se a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nesse momento, está sob tutela de que alguém de direita ou de centro. A esquerda sempre tomou conta dessas comissões de direitos humanos.
mas pelo menos haveria pessoas disponíveis a ouvir o Pavinato. O Pavinato talvez seja a pessoa... Não, eu diria os juristas que aqui estão, porque tem questões jurídicas que precisam ser tratadas mais do que as questões políticas, né? Os juristas que aqui estão, eles deveriam ouvir. E é muito interessante. A tua sugestão, o Arthur, é maravilhosa. Eu vou conversar com algumas pessoas, de repente, para tentar verificar essa ponte, ou que eles venham aqui e conversem com quem devem conversar. Bom, então a comissão da OEA está convidadíssima para vir aqui aos estúdios da Revista Oeste e nós teremos o maior prazer em recebê-los. Agora, doutora Ana Paula, acrescentando a essa informação, lá nos Estados Unidos, o senador do Partido Republicano, Shane Jett, ele fez uma cobrança ao Beto Simonetti, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a OAB Federal, não é? Para que a OAB Federal faça a defesa da Constituição brasileira. Aspas. Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, existem relatos de violações de direitos garantidos por tratados internacionais, pela Constituição do Brasil e por leis brasileiras, supostamente praticadas por membros da Suprema Corte Brasileira contra congressistas eleitos pelo povo brasileiro, jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos comuns, juízes e inclusive advogados. O senador ainda citou omissão e descaso da Ordem dos Advogados do Brasil frente a, aspas para o senador americano, violações no cumprimento de sua finalidade constitucional e legal, especialmente no tocante à defesa dos direitos dos advogados e dos direitos humanos. Que chincha! Um senador americano conhece a Constituição e o presidente da OAB a usa no toalete, ou faz como Carmen Lúcia, dá de presente no Fantástico. Nada a dizer? Tenho, mas eu não sei se você já terminou aí a performance. Eu fiz uma finalização dramática. Que coach, né? Que escada. Se lascar. Olha, com relação a esse assunto, né, é muito triste, como advogada, perceber que a nossa Ordem dos Advogados do Brasil não tem cumprido o seu papel constitucional, porque a OAB ela não é uma entidade de classe como as outras entidades de classe de outras profissões. Além de defender prerrogativas dos advogados, cuidar da questão da exercício da profissão no país, nós temos muito mais competências do que isso no que tange a garantir o Estado Democrático de Direito no Brasil, que já foi para o beleléu há muito tempo, e a OAB permanece calada, pelo menos enquanto instituição, né, a sua presidência nacional da OAB. A gente tem pontuais manifestações de presidentes regionais. Teve um exemplo do ex-presidente da OAB de Minas Gerais que, na frente do Barroso, fez um pronunciamento bastante duro lá em Minas Gerais. Mas a OAB mesmo, como posicionamento nacional, que deveria estar tratando, sim, desse assunto do desrespeito à Constituição Federal, como bem o senador americano aqui diz, está acontecendo no Brasil, e permanece calada. E é por essas e outras, Pavinato, que eu sou, e muitos de nós somos, né, advogados, a favor da eleição direta para a presidência da OAB. Projeto de lei que foi lançado pelo Alfredo Scaff, que não foi eleito aqui em São Paulo, uma pena, mas é um projeto que ele encampou e pode ser que passe. Exatamente. E essa manifestação do senador americano, ela corrobora várias manifestações internacionais que estão surgindo e acredito que foram potencializadas, sim, com essa ausência do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro na posse do Trump, por determinação do Alexandre de Moraes, e Michele Bolsonaro esteve lá representando. Isso também repercutiu, desculpa que eu acho que eu falei errado, e potencializou todas essas manifestações que estão acontecendo internacionais, e também a própria posse em si do Donald Trump, que muda completamente a dinâmica global das relações políticas. Então, essa vinda da OEA aqui
ela é mais uma dessas novas engrenagens, né, que estão acontecendo. E no comunicado oficial deles, eu até tenho aqui, eles colocam inclusive um e-mail que qualquer pessoa pode mandar informações a respeito de possíveis desrespeitos à liberdade de expressão. Então, eu acredito que são passos, a esquerda está sim sofrendo uma pressão internacional e que está começando a chegar aqui dentro do país. Eu acho muito simbólico vir ao território nacional nesse momento. Olha, eu quero vamos falar da OAB mais um pouco, porque eu quero dizer o seguinte, a OAB, mas eu achei lindo este coice que o senador americano deu no Simoninho, Simoni, na Simonete, ela deu no Simonete, acho que era na Simoni. Por quê? Porque eu lembro, a deputada Bia Kicis, ela tem um trabalho lá em Brasília, eu gosto de chamar a Bia Kicis de mãe das famílias dos presos do 8 de janeiro. Porque ela dá colo de mãe a essas pessoas sem colo e sem amparo. É um trabalho muito lindo. E certa vez eu fui até um desses trabalhos lá na Câmara. O Cláudio estava lá, né, Cláudio? O Cláudio estava lá, a gente se encontrou lá. Foi quando eu disse aquela frase, né? Ou o Brasil prende o Moraes, ou o Moraes prende o Brasil, que o Nicolas transformou, ou o Brasil para o Lula, ou o Lula para o Brasil, que na verdade é uma paráfrase minha ao Lima Barreto, né, na obra dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Né? Ou o Brasil prende o Moraes, ou o Moraes prende o Brasil. Esta é a grande verdade. E eu não sei se o Simonetti falou pelo telão ou foi algum preposto? Não, foi o vice-presidente. Ele mandou o vice dele falar por telão, online, nesse evento dos presos do 8 de janeiro. Estava lá a viúva do Clezão, as filhas, muitas famílias de presos políticos, os advogados que de bom grado, mas pouquíssima experiência jurídica, estavam defendendo pessoas porque essas pessoas não tinham condição sequer de achar defensores públicos. E o vice-presidente, porque o Simonetti nunca dá as caras, né? Simoni não aparece mais em programa nenhum. Não, o Simonetti não deu as caras. Ele fala, institucional. A fala é sempre essa. Institucional. A OAB está institucional. A preocupação é institucional. E as medidas institucionais para um resultado institucional podem ter certeza que institucional, tudo que será institucional. É rir para não chorar. E nada. Porque ali ninguém está preocupado com o fato de a classe dos advogados, porque eles não têm que defender o advogado que cobra 5 milhões só para estudar o caso, né? Esses advogados aí que ganham, que tem esses honorários altos, né? Com esses escritórios, tipo o filho do Alexandre de Moraes, assim, esses advogados assim, top de carreira, ou outros já conhecidos. Não, a OAB é de todos os advogados. Então, a gente já tinha visto naquela oportunidade um advogado ser humilhado pelo Alexandre de Moraes, porque ele misturou o Pequeno Príncipe com o Príncipe do Maquiavel. Aí o Alexandre de Moraes tirou um puta de um sarro dele, e ainda errou ainda, porque o Alexandre de Moraes também não deve ter lido Maquiavel, não duvido nada, porque ele falou que quem disse que os fins justificam os meios foi o Maquiavel, do príncipe, não do Pequeno Príncipe. Mas também no Maquiavel não tem esta frase, não existe. Esta é uma epítome, posso dizer assim, né? É uma síntese do pensamento daquele livro, mas não está escrito essa frase. Depois ele humilhou o Toron.
advogado criminalista, quando na questão da sustentação oral, que é um dos grandes, ou foi, né, mas é um dos grandes nomes do direito penal no Brasil. Depois ele suprimiu o direito à sustentação oral. Depois eles sequer leem as peças de defesa. Vai lembrar do Bolsonaro agora. Vaza-se delações para a imprensa, mas não se deixa que os advogados daqueles que são enredados na delação tenham acesso. Então, assim, todas as prerrogativas dos advogados estão sendo aniquiladas há muito tempo. E o Beto Simonetti não faz nada. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.